Eu estou num colégio, mas não é um colégio qualquer. Esse aqui, gente, é um colégio dos jesuítas. Jesuítas que em 1682 vieram para cá, no Paraná, e fizeram o pedido para poder ter essa estrutura. Mas só vão conseguir em 1755. Não vai durar muito tempo, porque em 59 já vão ser expulsos pelo Marquês de Pombal. Mas tem tanta história para contar no meio dessas paredes. E fica aqui até o final, que daí você vai saber tudo da história dos jesuítas. Será que eram educadores? Missionários? Será que eram vilões? Me acompanha. A Ordem dos Jesuítas, ela foi criada em 1540, bem no momento que estava acontecendo ali a Reforma Protestante. Foi proposta de um cara chamado Inácio de Loyola. Era para ser uma ordem missionária para justamente, abraçar essa missão de levar o cristianismo, o catolicismo, na verdade, para o novo mundo. Eu estou no começo do século XVI. Mas por que levar o catolicismo? A resposta já foi dada. Estávamos no meio da Reforma Protestante. Garantir que se no velho mundo as almas estavam se perdendo nessas religiões protestantes, que era o luteranismo, o calvinismo ou o anglicanismo, que vai aparecer ali um pouquinho para frente, no novo mundo, todo mundo seria temente a Deus, veneraria, lógico, a igreja e acreditaria na infalibilidade do Papa. Outros tempos daquela mentalidade teocêntrica, e no meio disso tudo veio a ideia da Companhia de Jesus, os jesuítas. Bom, esse aqui, gente, é um colégio jesuíta. Então isso é uma propriedade da Ordem dos Jesuítas. Ao longo ali da existência da Ordem dos Jesuítas, que vai depois ser reinstaurada depois de ter sido desmantelada pelo próprio Papa lá no século XVIII, mas no século XIX ela volta a existir. Essa ordem, gente, ela teve mais ou menos uns 15 mil membros no mundo, dos quais 1.500 estavam aqui no Brasil. E esses padres jesuítas, eles vinham para catequizar os nativos, ou seja, os indígenas, mas esse era o caso do Brasil. E os outros domínios coloniais portugueses? Por exemplo, Angola, Moçambique, Índia, China, Timor-Leste. Bom, lá eles também catequizavam, por exemplo, em Angola, os africanos. Mas, professora, até onde eu sei, os jesuítas, eles eram contra a escravização dos indígenas. Tá, correto parcialmente, já vou explicar. Como que eles catequizavam os africanos? Era só lá em Angola? Era só lá em Moçambique? Aqui no Brasil também? Duas perguntas que eu vou responder. Bom, catequizavam lá nos domínios, do outro lado do Atlântico e aqui também no Ocidente. Mas isso não quer dizer que eles eram contra a escravização dos africanos. Até porque a base, era a filosofia tomista de São Tomás de Aquino, que falava que a escravização era um castigo divino. Se ela viesse de uma guerra justa contra esses infiéis, não tinha problema. E por que os indígenas eram diferentes? Ah, eles eram almas a serem salvas. Ah, por isso que eles eram contra a escravização? Olha, era contra a escravização direta, aquela feita pelos bandeirantes, que entravam nas tribos, caçavam ali aquelas pessoas, matavam crianças, mulheres, enfim. Mas não quer dizer que eles também não usufruíam da mão de obra desses indígenas. Como eu estou falando para vocês, eles tinham muitas propriedades. Esse é um dos colégios. Vocês vão ver o tamanho dessa estrutura. Eles tinham fazendas e tudo isso precisa de alguém que mantenha.
precisa de alguém que trabalhe. Então, quando era uma missão jesuíta, por exemplo, de indígenas, quem é que plantava, quem é que limpava, quem é que construía, enfim, eram os indígenas. E tudo isso feito com uma rigorosa disciplina, inclusive, né, com castigos físicos, a palmatória, e a catequização ela vinha como sendo, né, uma premiação pela boa conduta, pela boa disciplina, ali por estar sendo civilizado. Que era o que se acreditava, e a gente sabe que hoje não passa de uma aculturação. Os escravizados, gente, os africanos escravizados, tantos que vieram para cá e os jesuítas no Brasil tiveram milhares de escravizados para trabalhar nas suas fazendas, em especial lá no Nordeste, com o ciclo da cana-de-açúcar. Eles também eram catequizados. Era como se fosse uma forma de amenizar aquele castigo que eles tinham da escravidão, que era mais do que justo, porque o africano, diferente do nosso indígena, ele já tinha suas divindades, ele já tinha a sua religiosidade, e ele não abria a mão, né? O nosso indígena ele foi um pouquinho mais ingênuo a algumas tribos. Então, independente de ser um trabalho livre ou escravizado, todo mundo entrava na linha e mantinha essa estrutura, esta ordem riquíssima. Não é à toa que o Marquês de Pombal, lá em 1759, vai acabar com a ordem dos jesuítas. Ele definia como sendo um atraso para o progresso nas colônias. Ele falava que era um estado dentro de um estado, de tantas riquezas que eles tinham. E não foi só Portugal que expulsou os jesuítas de todos os seus domínios. A França também fez isso. E aqui nessa escola eu tenho mais algumas outras histórias para contar para você. Quando eu falo que os jesuítas eles tinham escravizados, você deve ter se perguntado, mas espera aí, os escravizados eles eram muito caros. O tráfico de escravizados era, né, muito lucrativo. A gente sabe que ao longo ali do século XVI até o século XVIII foram mais de 15 milhões de pessoas, das quais pelo menos aí 4 vieram aqui para o Brasil. Como que eles adquiriam essas peças? Que eram como eram chamadas as pessoas? E eu vou te responder, e estou aqui para te explicar. Os jesuítas, como eu falei, eles tinham fazendas. Fazendas ou de cana-de-açúcar, que era, né, uma riqueza ali no século XVI, mas também essas fazendas, independente do que elas produziam, elas tinham as roças de subsistência. Na roça de subsistência, você tinha a mandioca. Tudo isso aqui que você está vendo atrás de mim são peças de um engenho de farinha de mandioca. E o que isso tem a ver com adquirirem milhares de escravizados? Tudo. A cachaça e a mandioca eram duas poderosas moedas de troca no tráfico de escravizados da costa africana. E esses produtos, né, você deve pensar, são subprodutos. Por que que esses povos, né, eles queriam esses itens alimentícios? Sendo que a gente sabe que também eram usadas moedas, eram usadas armas e tal. Qual que era a serventia disso naquelas guerras que aconteciam dentro do continente africano e gerava, né, muitos prisioneiros? Às vezes tinha alguns que inclusive iam só para aprisionar, não que necessariamente tivesse uma rivalidade entre um reino e outro. Qual que era a serventia da farinha de mandioca? Essa que a gente come todo dia, essa que a gente conheceu, mais uma das coisas, herança dos indígenas. Bom, comparando com as farinhas que a Europa tinha, que era ali basicamente a farinha de trigo ou até mesmo a farinha de milho, a farinha de mandioca ela tem muitas vantagens. Primeira, ela é de bem mais fácil armazenamento. Segunda, ela tem bem maior durabilidade. Vamos pensar, as viagens, né, pelo Oceano Atlântico duravam meses. Elas não apodreciam com tanta facilidade quanto o trigo ou o milho. E terceiro, elas eram muito nutritivas. Então, os próprios chefes guerreiros africanos aceitavam aí a farinha de mandioca como pagamento para entrega das suas peças,
Por quê? Porque usavam essa farinha de mandioca tanto para alimentar os seus exércitos, quanto para poder cuidar, né, dos escravizados ali, antes que eles fossem embarcados para algum domínio colonial europeu, ou até mesmo um domínio dos jesuítas. A farinha de mandioca era essencial e está na sua mesa. Estou olhando aqui pela janela e imaginando. Foram só 4 anos. Só 4 anos como colégio jesuíta. Ele foi inaugurado em 1755. As paredes que têm mais de 1 metro de espessura. E daí, logo eles já foram expulsos. Mas nesses só 4 anos, quantos indígenas da nossa costa paranaense não foram educados aqui? Quantos escravizados trabalharam aqui na limpeza de latrinas, não tinha banheiro, cozinhando? Quantos foram castigados no meio desse pátio, que, como é uma construção religiosa, né, sempre tem essa parte que chama de claustro. Mas toda essa construção imensa, e apesar da triste história bem bonito, o que ele foi depois, professora? Vou te falar. Assim que eles foram expulsos, todas as propriedades, lógico, né, vão fazer parte aí do Tesouro Real Português e vão ser dadas novas designações. Alguns vão ser vendidos. Esse aqui, por exemplo, ele vai funcionar durante um tempo como alfândega, ele vai ser repartição governamental, vai ter serviço militar, até que nos anos 60, para ser mais específico, em 62, que era quando estava governando aqui o Brasil o João Goulart. Aqui vai ser tombado e será o museu que hoje estamos visitando, que é o Museu de Arqueologia e Etnologia do Paraná. Fica a dica para você, se vier passear aqui em Paranaguá, quiser conhecer um pouquinho da história do nosso estado e, lógico, a história do Brasil, vir visitar. E se chegou até aqui, deixa teu like, se não se inscreveu, se inscreve e obrigada pelo seu tempinho.